Ok, então a gente já foi introduzido esse conceito, né, de Lean Inception, e a gente sabe que o Lean Inception tem o objetivo principal mesmo de entregar um MVP, né, que é um Minimal Viable Product. Aí eu te pergunto, o que é esse MVP? O que é esse mínimo produto viável? Bom, o MVP, né, pela visão da Leanception, e é uma intersecção, né, entre algo que é factível, que é usável, tá, e que é valioso, tá? Então, factível, usável e valioso, tá? Então, se a gente for parar para pensar, né, tenta imaginar construir alguma coisa que vá entregar valor de ponta a ponta para o seu cliente no final. Basicamente é isso, tá? Então, imagina, né? Um protótipo. Um protótipo muitas das vezes não entrega o valor final. Você pode pegar algumas percepções. Eu estou falando de protótipo de baixa fidelidade, né? Pode pegar ali algumas percepções, feedbacks, mas ainda assim não resolve o problema da pessoa, tá? O MVP, e aí, isso é uma opinião minha, tá? O Eric Ries, ele fala um pouco disso no livro também, do Startup Enxuta, né? Que o MVP, na verdade, ele é um processo, ele não é um produto. Mas como assim, né? Não é um produto, não é algo que é factível, usável e valioso, né? Por que não é o produto? Então, porque para você chegar no MVP, você precisa passar por um momento ali de, né, por algumas etapas de como que eu vou pensar de forma enxuta a resolver o problema das pessoas que estão tendo esse problema de uma melhor maneira. Como que eu vou conseguir validar hipóteses com isso, tá? Então, vamos supor aqui, né? Um exemplo que eu gosto de dar é do Easy Taxi, né? O Thales, ele queria resolver um problema bem específico sobre como que as pessoas poderiam ter ali uma previsibilidade do táxi chegar na casa dela, né? Então, ele não pensou num aplicativo, tá? Ele não pensou num aplicativo, vou fazer um aplicativo já e vou lançar isso. Ele pensou em, putz, como é que eu consigo validar isso da uma maneira mais simples possível e que eu entregue o valor no final. Então, o que ele fez? O Thales é carioca, né? Então, ao invés de ele atender o estado do Rio de Janeiro todo para validar esse problema, ele pensou no município. Então, o município ali de Belford Roxo, né? Escolheu ali, e aí ele disponibilizou, ele fez uma landing page, né? Ele fez uma página bem simples, falando assim, olha, nós pedimos aqui um táxi para você. Digite seu nome e seu endereço. Então, a pessoa acessava ali o site. Com esse acesso, a pessoa colocava ali os dados dela. Quando ela mandava enviar, a equipe do Thales, né, que era bem reduzida naquela época, inclusive até ele participava, né, dessa equipe, recebia o e-mail, né, chegava um e-mail na caixa de e-mail deles, com um endereço e um nome. E eles faziam ligações para as cooperativas de táxi para saber qual era o táxi mais rápido que ia chegar lá, no endereço da pessoa. Quando eles pegavam ali o que era mais rápido, eles mandavam um e-mail para a pessoa, pedia o táxi, beleza, então vai lá que a pessoa está esperando, né? E mandava ali a previsão, né? Perguntava a previsão, já mandava, né? Era baseado na previsão do que horas o táxi ia chegar. E aí falava, olha, o seu táxi está a caminho, dentro de X a X minutos ele está chegando aí. Pronto, basicamente isso. Né? Não precisava a pessoa ligar para a cooperativa. Ela só pediu o táxi ali na landing page dele, bem de forma simples. Ou seja, tá vendo? Beleza, no final ele entregou uma landing page, no final ele entregou alguma coisa que realmente é factível tecnologicamente, né? É usável e é valoroso porque resolvia um problema.
mas ele pensou em como que ele poderia fazer isso da forma mais enxuta possível, que era resolver a dor das pessoas que estavam ligando para as cooperativas e se ela não era associada àquela cooperativa, entrava na fila de espera, que demorava X tempo. A pessoa tinha que fazer todo esse serviço. Ele já queria resolver esse problema para a pessoa. Olha, você não precisa ligar para várias cooperativas, aqui eu ligo para você. E já te mando o táxi já, que a gente garante que é o mais rápido para você. Tá vendo? Então, por isso que eu falo que o MVP ele é um processo. Ele é um processo de pensamento, muito mais do que um produto. Tá bem? Então, imaginar, né? Poxa, como é que eu consigo definir uma estratégia de go-to-market nacional? Né? Poxa, eu tenho X tempo para fazer isso. Mas como é que eu consigo definir a melhor estratégia de go-to-market? Estou dando um exemplo aqui que eu já tive que ajudar uma pessoa a resolver esse problema. Só não posso falar o nome da empresa. Tá? Mas, basicamente, a pessoa estava cheia de dados, empanturrada de dados, estudos em cima de estudos em cima daquilo, e aí a pessoa, né? E aí, para onde eu vou? A pessoa tinha tanta informação na mão, tanta informação, né? Inclusive, a ciência comportamental explica isso. Quando a gente tem muita informação, a gente prefere não escolher. De tanta informação que a gente tem, a gente prefere não escolher. Tá? Então, basicamente, eu tive que ajudar essa pessoa a pensar de forma enxuta. Como é que eu vou fazer um MVP da validação da estratégia de go-to-market? Né? Como que a gente pode fazer isso? Entendi como que o time dele trabalhava, como a equipe de vendas dele trabalhava. E aí eu falei, bom, vamos gerar hipóteses aqui, né? Vamos gerar hipóteses para a gente poder resolver esse problema. A gente gerou hipóteses agora, vamos pensar no seguinte, qual que é o estado do Brasil, ou a região, que mais seja propício a gente rodar? A gente não vai rodar essa hipótese, a gente não quer resolver todo o problema agora, a gente quer só coletar alguns aprendizados. Como que a gente consegue fazer isso? Ou seja, eu tô ali bolando já uma forma de filtrar, segmentar. E aí ele escolheu a região sudeste. Eu falei, tá, mas tem como ser mais específico? Dentro da região sudeste, qual que é o estado que mais é propício você testar a hipótese? É São Paulo. Então, beleza, então vamos rodar em São Paulo os testes. Vamos fazer mini estratégias de go-to-market para São Paulo. E aí, com esses aprendizados, a gente vai escalando esses experimentos. A gente vai escalando. Basicamente, gente, e é legal, porque eu usei um exemplo que não é um produto digital, né? É uma estratégia, é uma definição de estratégia. Então, né? E aconteceu isso. A gente aplicou as hipóteses ali, coletou os experimentos, e aí a gente foi para a região sul, né? A gente foi para o Rio de Janeiro. E aí, beleza, deu certo. Aí vamos pegar agora uma região sul, né? Para a gente invalidar a hipótese de que isso daria bom só aqui na região sudeste, por exemplo. E aí deu certo lá na região sul. Pô, então vamos pegar agora lá na região norte, aí, né? Onde você tá, Paulo. Vamos pegar lá na região norte. Vamos tentar aplicar a mesma estratégia. E aí a gente foi, com os aprendizados acumulados, a gente foi bolando o melhor plano de go-to-market, né? A estratégia dele antes disso era planejar com o calhamaço de dados que ele tinha ali disponível e planejar para fazer um grande plano, né? Vamos fazer um grande plano. Essa era a ideia dele antes, né? Com tudo que eu tenho aqui de dados, métricas e tal, eu vou fazer um plano perfeito, que, né, não existe plano perfeito. Vamos fazer um plano perfeito para lançar daqui a 6 meses. Então, ele tinha 6 meses para entregar essa estratégia de go-to-market. Ele queria apresentar algo totalmente sem validação. E, obviamente, junto a isso, ele ia entregar um monte de riscos que ele iria mapear. Só que aquilo, né? É melhor
e aí foi algo que foi, pelo menos ali para ele, né? Foi o ponto, assim, de virada de chave, que eu falei, cara, você prefere passar 6 meses planejando um negócio que talvez vai dar errado no final? Ou você prefere errar pouquinhas vezes, várias vezes antes, para coletar os melhores aprendizados e construir ali um plano que faça sentido no final? Obviamente, ele topou, né? Aí é o poder da consultoria, né? É verdade. Né? O santo de casa não faz milagre, né? É o poder da consultoria, então ele, não, eu acho que faz sentido a gente ir por esse caminho. E eu falei, não, conta comigo que eu vou te ajudar aqui a bolar as hipóteses e eu nem usei a palavra MVP, né? Mas eu falei de experimentos. Vamos experimentar, né? Vamos recortar aqui, fazer os recortes, vamos tentar pensar aí numa forma interessante e que seja simples da gente validar. A gente coleta esses aprendizados e aí a gente vai, inclusive, pegando todos esses dados e informações que você tem e a gente vai priorizando através dos aprendizados que a gente está coletando. Né? Ou seja, a gente começou, inclusive, porque ele falou, Lucas, eu tenho tanta coisa para olhar, né? De uma outra consultoria que veio fazer o trabalho aqui para levantar esses dados estratégicos, que eu não sei nem para onde eu vou agora. Né? Eu falei, não, beleza, vamos te ajudar aqui. O que ele estava sofrendo ali era paralisia da análise, né? Que é algo que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem tanta coisa para olhar, tanta coisa que a gente se perde na informação e a gente acaba, né, perdendo tempo com isso, né? Eu falei, cara, não, vamos... E aí, basicamente, a gente estava fazendo experimentos de 2 em 2 semanas. Então, a gente bolava um experimento, a gente rodava esse experimento, 2 semanas depois, precisava de um tempo, né? A gente queria... Inclusive, eu tentei afunilar mais o experimento. Não, vamos tentar 1 semana. Eu comecei bem... Não, vamos rodar um experimento de 3 em 3 dias. Ele, não, cara, é irreal. Bom, beleza, 1 semana. Putz, né? Aí eu falei, tá, beleza, 2 semanas. Ele, eu acho que 2 semanas dá tempo ali do consultor de vendas ir e tal, no cliente, e a gente valida essa hipótese, a gente vai ter um dado para validar a hipótese, né? Aí eu falei, beleza, então de 2 em 2 semanas a gente estava experimentando coisas novas e escalando os aprendizados, sabe? A gente estava aprendendo e deu muita coisa errada, tá? E aí, só que a gente aprendeu, né? E aí, com um aprendizado, a gente foi fazendo. Então, assim, basicamente, né? A gente lançou o primeiro MVP, MVP 1, né? Lançamos, e deu certo. A gente aprendeu, e aí a gente quis escalar. Nesse lance de escalar, não é gerado o MVP 2. Isso é algo equivocado no mercado. Não existe MVP 2, 3, 4. Existem incrementos que você faz em cima do seu MVP. Tá? Então você vai fazer um incremento, a gente pegou aquilo e a gente incrementou com mais alguma coisa. E assim vai. Então a gente foi incrementando, você tem incrementos em cima dessa coisa. Ah, Lucas, eu tenho um produto que já existe, né? Eu posso lançar um MVP? Beleza, desde que seja algo novo e que ali, né, dentro do que você já existe, seja algo novo que você queira validar, você pode lançar um MVP. Depois que você lançou, são incrementos que você vai fazer aquilo para poder ir melhorando ou até pivotar ou até descartar, né? Tipo, cara, esse aqui foi muito ruim, vamos descartar esse incremento que a gente fez foi muito ruim, ou até o MVP, cara, foi tão ruim que a gente invalidou essa hipótese. Vamos pensar em outra coisa. Beleza? É isso. Olha, nossa, foi uma visão completa, né? A gente, toda vez que fala sobre MVP, geralmente a gente tem uma visão realmente equivocada. E a gente percebe que agora, como você falou, ele é algo completo. Você não dá para fazer MVP só com um protótipo, se esse protótipo não conseguir validar suas hipóteses que você tem de mercado, né? Então, o que é importante é esse processo de validação, que lá vai estar, né, alguma coisa que pode ser dada na mão do cliente para que isso seja feita essa avaliação tácita, né? Então, Lucas, eu entendi essa questão do MVP. Muito obrigado por esse teu esclarecimento.
E eu queria que te desse mais considerações finais. Onde é que eu consigo esse conhecimento? Como é que eu faço para ter, né, aonde eu consigo me especializar nisso? Bom, a gente tem diversos livros que nos ajudam a ter esse tipo de pensamento, mas a gente também tem que tomar cuidado para não ficar só na teoria. A gente tem que ter um ambiente onde a gente possa praticar o que a gente consome, né? Se a gente for olhar para a pirâmide do aprendizado, você aprende a maior parte das coisas praticando, né? Então, tente imaginar, né, como é que, né, tem aí os livros, né, primeiro, antes de eu comentar isso, os livros, poxa, tem Startup Enxuta, da Eric Ries, o Estilo Startup, do Eric Ries também, que eu recomendei no vídeo de Lean Inception. Tem outro livro muito bom, que é o Inspired, do Marty Kagan, que é o Inspirado, foi traduzido, dá ótimos insights de produto, tá? E pensamento enxuto, bem. E tem blog posts, né, desses mesmos autores que eu falei aqui. E aí, né, legal, você lê esses livros, né, ou assiste vídeos sobre esses livros, é interessante você praticar. É interessante você pensar, Lucas, mas eu não trabalho com produto digital. Eu acabei de dar um exemplo aqui de MVP que não tinha nada a ver com produto digital. Era uma definição de uma estratégia de vendas, entendeu? Então, por exemplo, hoje onde eu estou, na Everest, eu rodo experimentos organizacionais. Como é que eu consigo ter uma estrutura onde a gente consiga ter mais autonomia, mais autogestão, mais propósito, mais integralidade? Então, eu bolo experimentos, MVPs, para poder experimentar dentro dali da nossa área de agilidade. Tá? Mas, falando sobre produtos, né? Sobre produtos digitais, tem algumas certificações também que te ajudam a ter ali um pouco da teoria e de uma prática controlada, né? Você está no treinamento, né? Então, é legal que tem alguns treinamentos que trazem cases reais para você trabalhar em cima, né? Mas, por exemplo, o CSPO fala um pouco sobre isso, né? O Certified Scrum Product Owner. Tem vários treinamentos de PM aí hoje no mercado, né? Que são mais formações, né? Não é bem um treinamento. Eles são mais longos, mas é legal porque ele vai te dar ali uma visão de ponta a ponta de como você... qual que é o papel do Product Manager, né? O que ele faz, o que ele não faz, né? Qual que é ali o papel dele dentro da organização, né? O CSPO, apesar de ser um treinamento aí de 16 horas, né? Geralmente são 16 horas, o trabalho do PO é um trabalho de PM. Esse é um outro paradigma que eu tenho tentado quebrar bastante, tanto no LinkedIn, nas redes, na própria organização, né? O PO, ele é o papel do Scrum, né? Mas o trabalho dele é de Product Management. Então, ele vai precisar ali ter contato com o cliente, gerir backlog, criar hipóteses para poder validar, né? Então, é isso, tá? Essa é a dica e estou disposto aí também a conversar sobre como que a gente consegue fazer experimentos organizacionais. Estou super à vontade, se quiser chegar nas minhas redes, no LinkedIn, é onde eu olho mais, né, sobre esse assunto. Eu consigo responder, só chamar um papo. Se eu tiver agenda no meu slot, eu consigo encaixar um bate-papo, né? E para eu poder compartilhar, por exemplo, os erros, né? Eu gosto muito de compartilhar coisas que eu fiz errado e que eu aprendi com isso, sabe? Então é isso. Quando se fala de MVP, né? A teoria é muito bonita.
A teoria é muito bela, é muito legal. Mas você tem que, para entender o que é esse processo, né, de MVP, porque, vou fazer um MVP que eu vou escrever no papel aqui, meu MVP. O papel aceita qualquer coisa. Ele aceita, você tem que experimentar, você tem que interagir, você tem que iterar, né? Então, tente achar onde é possível você fazer isso para, de fato, construir MVP e lançar ele, né? Para gerar aprendizados. Bom, ficou a dica aí, né, do Lucas. O LinkedIn dele tá aqui, tá, gente? Aproveitem, ele está sempre disponível. Ele abriu um tempinho na agenda dele para falar com a gente e está compartilhando esse conhecimento que tá transformando as empresas, né? Hoje em dia o mercado ele já está se transformando. As grandes empresas, elas já perceberam que elas não vão conseguir sobreviver se elas não tiverem essa agilidade na hora de construir seus produtos, suas estratégias de venda ou alguma outra desenvolvimento de qualquer uma área. Então, vamos ficar seguindo as dicas do Lucas. Aqui vai estar o LinkedIn dele e vamos esperar aí até uma próxima oportunidade. Não esqueça de assinar o canal. Tchau, gente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Lucas, muito obrigado, cara. Agora foi muito bom. Cara.